Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Banana Cast, o seu podcast. Pessoal, hoje nós temos a honra de receber aqui em nosso estúdio, em nosso programa, o Dr. Márcio Vasconcelos, que é um médico muito conceituado, é uma figura pública aqui da nossa cidade de São Simão, e é um prazer receber ele aqui. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Já já eu passo a palavra para você, tá? Você já queria tá, hein, pessoal? Tô que tô hoje. Muito bem, seja bem-vindo a mais um Banana Cash. Já aproveita, deixa a sua curtida, comenta, compartilha esse bate-papo que vai estar muito bacana. Doutor Márcio, gratidão pela sua presença aqui nesse podcast hoje. É uma figura pública que é um médico, ex-prefeito aqui do nosso município de São Simão. Ele vai contar um pouquinho dessa história aqui para nós. Filho de um ex-prefeito também, essa família aqui tem história em São Simão. E para você que estava curioso, perguntando, cadê o Dr. Márcio? Vamos chamar o Dr. Márcio? Não, chamamos. Ele prontamente aceitou o convite, tá? Para trocar essa ideia com a gente aqui. E se prepara, que o trem vai pegar fogo aqui hoje, não vai, doutor? Com certeza. E o povo pede, você foi pedido, tá? Foi E bem bom, pedido. fico feliz. É isso aí. Pessoal, já quero deixar aqui os agradecimentos para os nossos patrocinadores. Um abraço especial para a turma da Rede Capricho, que é a nossa parceira de sempre aqui no podcast, com seus produtos de alta qualidade e principalmente seu atendimento de excelência. Eles estão em várias unidades aqui da região de Goiás. São mais de 34 lojas abertas para te atender. Pensou em algum produto que seja, é na Rede Capricho. Linha branca, televisores, calçados. Pessoal lá da Capricho Mais, né? Aquelas meninas lá. Tem Ó, roupa, tudo? aproveitar aqui, ó, a Maria lá da Capricho Mais, menina diferenciada. Aquela lá, todo curso que eu vou, ela tá presente, você acredita? Eu acredito. Inclusive, todo treinamento que tem na região, marca a presença a turma da Rede Capricho. Então, você vê que é um pessoal diferenciado. A gente tá com outros patrocinadores aqui também. Vão estar aparecendo. Um abração lá pro Thales da engenharia. O cara faz serviço demais, viu? O cara trabalha muito bem. E eu não posso deixar de falar da pessoa que adoça a nossa boca. Que é quem, querido? Dona Gelato. Dona Gelata. Ela já esteve aqui conosco, deixou aqui aquele geladinho que com certeza você já conhece. E se não conhece, já cola no QR Code e peça o seu. Você não vai se arrepender. Muito bem? Preparado para esse bate-papo? Eu sei que sim. Vou deixar agora aqui nossa querida Jaqueline fazer a introdução. Dr. Márcio, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. E vou começar te pedindo para contar um pouquinho para o pessoal, para dar os seus cumprimentos iniciais, contar sobre a sua vida, de onde que você veio, se você é filho de São Simão. Conta um pouquinho aí para nós. Olá, Jaqueline, Starler. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? Eu fiquei lisonjeado em recebê-lo e prontamente me disponibilizei a vir aqui, estar conversando um pouquinho com vocês, né? Aos telespectadores aí do Banana Cast. É um prazer estar aqui hoje, conversando com vocês um pouco, falando um pouco sobre a minha vida, conversando um pouco sobre a história da nossa cidade, enfim. Então, Jaqueline, eu sou, né, filho de São Simão. Na verdade, eu costumo dizer na verdade, que eu sou goianeiro pelo seguinte: minha mãe, quando, né, ainda gestante, ela se deslocou até Uberaba, porque a minha avó, na ocasião, morava lá, né? E eu apenas nasci em Uberaba, mas de imediato já retornamos para São Simão. Então, por isso que eu uso a expressão goianeiro, né? Goianeiro. Mas na verdade eu me considero um São Simoense porque foi aqui que eu me criei, né? Desde os meus primeiros dias de vida, né? E estou aqui até hoje. Então, sou filho do Marcinho, né? Como o Starler já disse, um ex-prefeito aqui da nossa cidade, da Cecília. Sou irmão do Lucas e do Fabiano, casado com a Josiane e pai da Yasmin, minha princesinha. Nossa, mas ela é bonita, que é a menina. Obrigado. Ela é linda mesmo. Obrigado. É isso aí. Doutor, quando a gente fala assim da história de São Simão, não tem como a gente não citar você, citar a sua família. Conta um pouco para nós aqui como foi crescer, né? Vendo a cidade desenvolver, crescer, como que foi seu anseio, como que surgiu no seu coração essa vontade de estar junto aqui na cidade, desenvolvendo sua profissão, que também chegou ao ponto de entrar na política também, né? Como que foram
acontecer nessas etapas, se aconteceu desde lá de pequenininho, se já era esse sonho, né? Quando você tava lá, falava, cara, eu quero ser médico, eu quero fazer mais. Como que surgiu o homem de hoje? Bom, Starler, Jaqueline, eu costumo dizer que a nossa história aqui em São Simão, ela remonta aí aos primórdios, né, da cidade. A minha família tem uma participação, eu julgo que importante, né, em toda essa história. E a minha história de vida também, ela se mistura tanto com a questão política quanto com a questão profissional, porque eu nasci em uma família que participa, né, de diversas etapas, conforme nós vamos colocar aqui, da política desde a cidade antiga, né, até os dias atuais, e também, né, participando dessas etapas aí da política local, a questão profissional, né, a vontade de cursar medicina, até conseguir esse sonho, até ir me especializando, né, até chegar aí nos dias atuais. Então, existe uma mescla, né, de questão política com a questão profissional, como eu disse, que remonta lá aos primórdios ainda do surgimento, na verdade, do nosso município. E quando você era criança, você já queria ser médico? Então, Jaqueline, na verdade, o desejo pela medicina eu fui despertando, acredito ali que por volta do ensino fundamental, eu já comecei a ter uma certa noção, né? No transcorrer ali do ensino médio, aí sim, eu já amadureci, né, essa ideia e comecei, né, a prestar vestibulares, né, Brasil afora, e até que eu consegui, né, um sonho lá em julho, né, de 2002, quando eu fui aprovado no vestibular da Faculdade de Medicina da Universidade de Cuiabá. 2002 ou 2024? 22 anos, hein? Ele iniciou, aí ele Isso, 22 anos de carreira. formou assim, depois. exatamente. Vou completar agora, em julho, 16 anos de formado. É muito tempo de experiência. É verdade. E a política? Eu fico pensando assim, que crescer numa família de políticos, onde você vê ali seu pai e a sua família atuando, deve ser interessante. Você já teve esse interesse desde pequeno? Seu pai, ele falava para você assim, ó, meu filho, ó, observa aqui como é que faz, vamos lá, vamos fazer de você um político também. Existia esse tipo de conversa na sua infância? Não, esse tipo de conversa, assim, de ele impor alguma coisa, não. Meu pai é muito tranquilo. Esse despertar pela política, na verdade, foi acompanhando, né, todo um trabalho dele, quando ele teve a oportunidade de governar nossa cidade pela primeira vez, onde nós tivemos uma transformação da cidade, né? Eu costumo dizer para as pessoas que existe uma era antes de 1993, quando ele assumiu, e uma era pós 93, quando transcorreu aquele primeiro mandato de grandes conquistas, onde São Simão foi elevado a um patamar super É um importante. mandato bem famoso. Sim, eu acredito que de todos os mandatos, não por ser meu pai, mas pela história, é um mandato que foi um divisor de águas, né? Então, ele nunca impôs isso de forma alguma, ele sempre quis que a gente, tanto eu quanto meus irmãos, que a gente estudasse, que a gente, né, cada um seguisse seu caminho, mas como eu disse, como nós fomos criados nesse meio, acaba que a paixão pela política, Não tem como, né? ela é um pouco que difícil de desmembrar, né? E eu gosto, né, da política, dos meus irmãos, o Lucas também gosta, tanto é que ele exerce o mandato eletivo hoje. Meu irmão Fabiano, ele gosta até um certo limite, mas ele não é assim tão participativo, mas Mas nos tá ali, bastidores tá ali ele acompanhando. ele está sempre acompanhando, ele está sempre, né? Minha mãe também teve uma participação muito grande aí no social, enfim. Então, assim, é uma folha de trabalho prestada aí muito ampla, né, pela nossa cidade. Você foi vereador? Acho que Não, você foi prefeito logo de... exatamente. Na verdade, Jaqueline, a participação minha direta na política, ela começou quando eu me formei, em 2008, eu já retornei para São Simão. Em 2008 estava acontecendo a eleição. Naquela situação, o Acho que ex-prefeito o Assis Assis ganhou, estava, né? o ex-prefeito Assis já estava no mandato e ele estava no seu primeiro mandato, estava buscando a reeleição para o seu segundo mandato. Meu pai e o doutor José eram os candidatos de oposição. Meu pai é prefeito, o doutor José é vice-prefeito. E naquela ocasião, uma situação em particular, eles tiveram um indeferimento de candidatura e precisaram substituir, né, os nomes que iriam concorrer. E essa substituição se ocorreu no sábado, na véspera, 24 horas antes de iniciar a votação.
A eleição era no Foi? domingo. Ah, não. Exatamente. E eu, naquela ocasião eu fui candidato. Às vezes eu acho que poucas pessoas se lembram disso. Mas, não, peraí, mas isso aí foi no 2008. mandato 2008. que o Assis foi reeleito. Isso, Ah, na reeleição dele. eu tô achando que eu lembro desse negócio. Acho que Exatamente. eu lembro disso, lembro. Vocês eram 45, não era? Não, 15. Vocês eram 15, mas 15. teve uma época que vocês foram 45. Sim, meu pai já foi filiado Do ao PSDB, PSDB, né? eu também já fui filiado ao PSDB, mas naquela ocasião, Era 15 mesmo, tradicionalmente, nós sempre fomos mais ligados ao MDB, ao Hoje é atual MDB. MDB, né, o antigo PMDB, tradicional partido político do país, né? Então, aí naquela ocasião eu fui candidato substituindo meu pai e um grande amigo, empresário, e meu, né, tenho o prazer de falar dele, que é meu padrinho de casamento também, o Gilmar Mota, substituindo o Dr. José como candidato a vice. E mesmo naquela situação de ser candidato assim de última hora, na verdade, de últimas horas, né, porque foram só 24 horas essa substituição, nós ainda tivemos aí, salvo engano, 43% dos votos válidos. E né, na naquela urna eleição. apareceu a sua foto mesmo? Não, a do meu pai. Oh, que Porque, interessante. porque o Não dava tempo tempo não mais. dava tempo, né? As urnas já estavam Programadas, colocadas, né? né? Montadas, então não teve como fazer essa substituição. E como que foi esse sentimento? Falou assim, nossa, do nada, como é que foi? Deu adrenalina? Sim, uma responsabilidade muito grande, né? Ou seja, um jovem, eu ali com 25 anos, acabando de me formar, né? Acabando de realizar um grande sonho e já de imediato sendo colocado numa situação que eu tive que assumir aquela responsabilidade naquele momento. Foi uma conversa ampla, né, entre todas as pessoas que estavam participando daquela eleição e de imediato eu já tive que colocar aí meu nome à disposição. Que loucura, hein? Mas que você foi eleito mesmo, acho que foi 2012, não foi? Sim, aí em Eu 2012 eu fui eleito para o meu, na verdade, o meu único mandato eletivo, né, foi esse mesmo de 2012, quando eu assumi, fiquei entre 2013 até 2016, juntamente com o saudoso, né, ex-prefeito Adelso Nogueira. E como é que foi esse mandato seu? Assim, você consegue nos contar um pouquinho? Posso? Eu tô pegando Ela não deixou, eu tô brincando, ela porque eu gosto de deixa. política, eu gosto de deixa. política, sabe? Aí eu gosto de saber. Bem, querido. E na época eu lembro do mandato. Então, eu costumo falar para as pessoas que perguntam a respeito de política que todo mundo que por lá passou, ou por lá que está passando, ou que vai passar, ele vai deixar de alguma forma, seja de uma forma mais intensa ou menos intensa, uma parcela de contribuição. Tivemos um mandato com algumas turbulências que todo mandato você acaba tendo, né, mas as suas particularidades. Mas eu acredito que mesmo com essas turbulências nós conseguimos aí entregar boa parte do que havíamos programado, né, para aquela situação. E eu me sinto realizado, não tenho nenhum arrependimento, muito pelo contrário. Eu tenho tranquilidade em falar a respeito desse mandato. Inclusive trouxe uma revista de algumas realizações que nós fizemos. Eu vou deixar uma para vocês aqui, um exemplar Você quer para... mostrar ela? Que legal. Sim. Se você quiser mostrar, você já mostra para essa câmera aqui. Vontade. Aí o pessoal já vê. Essa revista, nós fizemos ela logo ali no finalzinho do primeiro semestre de 2016, né, do último ano do mandato, né, que foi uma prestação de contas aí do que a gente já havia realizado até aquele momento. Durante todos os outros anos anteriores. Sim, dos 3 anos e meio, digamos, que já haviam transcorrido aí de gestão, né, e nós temos aí diversos serviços, né, elencados e prestados para a nossa comunidade. Vou deixar você falar agora enquanto eu olho a revista. Bonito, né, pessoal? Então já aproveita aí, tá? Já compartilha esse podcast, comenta, não deixa de deixar sua opinião, coloca aqui na legenda. De repente, pessoal, doutor, tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? A gente se compromete a te passar depois, Claro. coisa surgindo aí, tá? O pessoal fica bem ansioso mesmo. E já aproveitando essa questão aqui, que o mandato marca. Como que a pessoa do Márcio sai? Você se sentiu fortalecido? Questão familiar, você já era casado nessa época? Como que foi passar? Eu tenho essa dúvida. Como que é a família do político? Ela se fortalece nessa situação? Porque são várias interpéries que acontecem. É uma situação atrás da outra. Como que é na questão família? Especificamente esposa. Uhum. Bom, Sérgio, na ocasião em que eu iniciei o mandato, né, eu não era casado, eu vim me casar em 2018, né, eu já havia saído.
Eu conheci a Josiane, minha esposa, aproximadamente ali no final do primeiro ano, né, do meu mandato. E aí nós nos casamos já depois, né, que eu já havia saído. Então, mas assim, a base familiar, ela é a sustentação para que você consiga sair bem, né, sair de cabeça erguida de qualquer situação. Não é diferente na política, não é diferente na administração, independente do quão bom ou não ela seja, né? Eu acredito que você tendo uma base familiar boa, e eu me considero que eu tenho essa base familiar boa, é a sustentação, né? E eu me coloco assim que eu saí sim realizado. Claro, gostaria de ter feito muito mais? Sim, gostaria de ter feito muito mais porque sou um filho de São Simão, sou um apaixonado por São Simão, né? E poder fazer o melhor para São Simão sempre é o que eu quero, né? Mas nem sempre tudo que a gente planeja sai conforme a gente quer, né? Então, mas eu acredito que consegui fazer um bom trabalho dentro do que estava ao meu alcance. Nossa, isso aqui de verdade eu não lembrava. Muito Ah, interessante. A sim, prefeita de Tuiutaba, inclusive, implantou isso lá recentemente, exatamente. que é Wi-Fi livre em toda a cidade. Olha que interessante. Exatamente, Jaqueline. Inclusive, esse foi um programa que eu lancei no último ano, em 2016, depois que eu consegui fazer a conclusão das obras da Praça do Skate. Nós fizemos uma reforma na Praça Central, nós fizemos também a conclusão da obra da Praça do Jardim Liberdade 2, né? Praça Salvador José Jacinto. E nessas praças, e também na Praça da Igreja Matriz de Itaguaçu, eu pedi para que a equipe nossa de TI, né, de tecnologia de informática, instalasse aí, nós iríamos começar com esse projeto piloto nas praças para se expandir para demais áreas na cidade, né? E assim eu fiz. Depois eu acho que isso não teve uma continuidade, sabe? E eu acho que precisa, né? Com Nós estamos certeza. numa era totalmente da tecnologia, né? Inclusive, É, eu era da havia conexão. conversado isso com você lembra disso? Conversei isso com ele sobre esse projeto, porque quando eu vi a prefeita de Tuiutaba fazendo um vídeo, postando, eu falei, cara, é muito interessante isso. Muito. Isso aí é um marco para uma cidade. Um negócio E esse desse. projeto nosso, ele chegou a funcionar. Ele funcionou durante o período aí, em torno de 6 meses, né? Que foi lançado ali no meio do ano de 2016, até o final daquele mandato, né? Daquele ano de mandato, do último ano. E funcionou aqui, funcionou em Itaguaçu, funcionou nessas praças que eu citei. Então é super importante. E assim, por que você não quis seguir na política? Você fez um mandato bom, com várias realizações. O que te fez não continuar com a sua carreira? Então, como eu te falei, né? A gente planeja, né, um mandato, né, igual eu planejei naquela situação, e quando você consegue realizar tudo aquilo que você planeja, a facilidade em você pleitear um segundo mandato, ela é maior, claro, né? Quando você não consegue fazer tudo aquilo que você planejou, as dificuldades elas aumentam, né? Porque uma reeleição, seja para quem for, é difícil, né? Ser eleito é difícil, ser reeleito é muito mais Sim. difícil. Isso aí você pode olhar o histórico Sim. de diversas cidades, que o histórico de reeleição ele é muito difícil. Então, naquela ocasião, eu não achei que era o momento ali para estar pleiteando um novo mandato, né? Então, eu preferi terminar aquele mandato da melhor forma possível e com as realizações que nós já tínhamos programado, né? E depois você vai ver com calma aí no detalhamento da revista as obras que nós entregamos, enfim. E aí foi por esse o motivo de não ter colocado o nome mais uma vez à disposição. Tem alguma obra especificamente que você ficou assim de coração partido de não ter conseguido fazer? Alguma coisa que estava no seu coração, que era projeto seu e infelizmente você não conseguiu realizar? Sim, inclusive eu pleiteei essa obra junto ao governo federal, porque o tamanho dessa obra era um tamanho assim, grandioso, né, uma obra grandiosa, que era um parque que ia pegar desde aqui, para quem conhece bem aqui nossa cidade, se você pegar descendo a Avenida Minas Gerais, ali onde é o Manco, né, o Bar do Manco, né, conhecido Bar do Manco, daquela região até sair lá na Avenida do Hotel Mágica Visão, o intuito nosso era fazer uma grande avenida ligando, né, toda essa extensão que pega praticamente toda a orla do lago para fazer essa comunicação, né? Então era uma grande obra de infraestrutura, né? E além dela, eu pleiteei também
as obras de infraestrutura do bairro Lago Azul, né? Que o ex-prefeito Assis ele havia saído, aqueles lotes lá, eles foram leiloados, né? E precisaria ali de uma infraestrutura. O município não detinha de recurso naquela ocasião para realizar as obras e eu também pleiteei junto ao governo federal. Só que devido à grande quantidade de recursos que essas duas obras iriam demandar, acabou que nós não fomos contemplados. E aí eu não consegui resolver isso só com recursos próprios, né? Mas essas duas obras realmente foram as que mais, assim, eu fiquei triste em não poder deixá-las, né, para São Simão. É ruim, a gente planejar e não dá certo, né, Starley? Você quer perguntar alguma coisa ou você quer que eu pergunte? Que eu tô curiosa. Eu quero perguntar. Eu quero saber do seu que eu posso perguntar. Pode. A entrevistadora, né? Gracinha que é animada. Doutor, quer saber, hoje você não está no pleito, né? Porém, está aí executando sua atividade profissional. Como que fica essa questão? Para retornar hoje, te pesaria ter que deixar um pouco à parte os atendimentos aí? São quantas cidades você atende hoje? Olha, Starley, acho que a gente estava falando até nos bastidores, né? Não sei se entrou alguma coisa que graças a Deus, a questão profissional ela vai muito bem hoje e eu atendo aí em 7 cidades, né? Além de São Simão, em mais 6 cidades aqui na nossa região. E, obviamente, que para pleitear alguma coisa na política relacionada à administração pública, não tem como você não abrir mão. Porque senão você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra bem feita. Então, é impossível pensar nisso. E realmente não passa na minha cabeça, neste momento, pleitear um cargo eletivo. De forma alguma, como disse, né? Sou de uma família tradicional na política, de forma indireta a gente acaba participando, isso é inevitável, né? Mas eu mesmo, colocando o meu nome, por agora eu não tenho essa intenção. Mas dentro da profissão, como médico, está realizado? Tem outros projetos que você gostaria de desenvolver? Você tem clínica fixa? Como que tá essa questão? Não, eu ainda não tenho uma clínica minha mesmo aqui em São Simão. Está em fase de projeto e a ideia é justamente eu construí-la, né? Se Deus quiser, em breve vou conseguir. Desde que eu me formei e comecei a atuar, né, aqui nas 2 cidades nossas vizinhas, que são Paranaguara, que foi meu primeiro emprego, e depois em Santa Vitória, eu também abri um consultório aqui na Policlínica Brasil, o estabelecimento do colega Dr. Donizete, do Laboratório Brasil, e quem conhece bem ali ao lado tem a Policlínica Brasil. Então, desde que eu comecei em 2010, na verdade, eu implantei meu consultório lá e lá está até hoje, né? E assim, como você perguntou sobre a clínica, tenho a intenção, né? Está em fase aí de projetos, e aí eu conseguindo construí-la, a ideia é aumentando com certeza, né? Às vezes até para outras cidades também, uma unidade da minha clínica mesmo. Você pode contar, já que você está falando de clínica, da sua profissão, contar para o pessoal aí qual que é a sua especialidade, quais os tipos de casos que você costuma atender? Bom, Jaqueline, boa pergunta, porque quando a gente é médico numa cidade pequena, a gente acaba atendendo praticamente de tudo. Né? A gente, né, nascido e criado aqui, tem tantos conhecidos, as pessoas têm acesso, né, praticamente livre a gente. Então você tem a confiança das pessoas, você acaba atendendo, às vezes, um caso de pediatria, sem você ser um pediatra, às vezes você atendendo um caso de geriatria sem ser um geriatra, e por aí vai, né? Mas assim, eu né, inicialmente atendi como clínico geral, né, atendimento clínico em geral. Depois, como eu gosto muito de diagnóstico por imagem, eu fui até Ribeirão Preto e durante 1 ano e meio eu fiz cursos na área de ultrassonografia em geral. Eu sou um apaixonado pela ultrassonografia, né? Vocês tiveram a oportunidade de estar lá fazendo comigo um exame, né? Na época você estava gestante. Parabéns. Sim, da Bárbara, foi mesmo. Foi muito bom. Não, atendimento excelente, gente, nunca vou esquecer. Sem igual, viu? Obrigado. E depois que eu, né, concluí esses cursos todos, né, que foram vários cursos, foram 1 ano e meio de curso de ultrassonografia, eu ainda tinha a intenção de fazer uma outra, né, uma pós-graduação numa área clínica, né? E transcorreu-se o tempo
e aí eu pensei, né, fui dando uma olhada no que eu me adaptei mais durante esses anos de atendimento como clínico geral, quando em 2013, né, eu estava prefeito naquela ocasião, mas eu falei, olha, eu não posso me abdicar também totalmente, né, eu preciso buscar Uhum. algo também para minha profissão, porque daqui a pouco eu saio e, na verdade, Sim. eu continuo médico, né, só estou prefeito. E durante 2 anos, de 2013 a 2015, em Belo Horizonte, eu fui fazer minha pós-graduação em neurologia clínica, né? Então, hoje eu sou pós-graduado em neurologia e o grande foco dos meus atendimentos hoje, tanto aqui em São Simão quanto nessas cidades vizinhas, é justamente a parte de neurologia. De neurologia. E é delicada essa parte, né? Sim, sim, é uma área bastante delicada, uma área de uma escassez de profissional muito Isso. grande Eu ia falar também justamente na isso. nossa região. Nós falamos algo até agora há pouco, até usei uma expressão sobre a questão de, às vezes, atender uma criança sem ser um pediatra. Por Aham. exemplo, eu como atendo neurologia em geral, e nós temos hoje, a cada dia que passa, uma demanda crescente e muito crescente pela neuropediatria, mas, como eu disse, a escassez de profissional é muito grande, eu acabo atendendo inúmeras crianças, inúmeros pais, mães que me procuram, os professores indicam. Aí tem que fazer uma especialização para ser neuropediatra também. Tem uma especialização para isso. Sim, existe uma especialização também em neuropediatria, apesar que na neurologia em geral a gente Já abrange, estudo a também. gente estuda também a parte de neuropediatria, mas claro, existe um curso específico, uma Uhum. pós-graduação específica também para essa área. Eu gosto muito, inclusive, e é Você uma pretende área. fazer? Pretendo, pretendo fazer. E é uma área assim que a cada dia a quantidade de pacientes ela vai aumentando exponencialmente, Sim. só que a quantidade de profissionais não acompanha. É difícil o acesso a grandes centros E para achar um assim, eu profissional fico assim. pensando, é um negócio que até divide opiniões, inclusive, esse tanto de casos que tem acontecido com crianças nessa parte aí neurológica. Existe alguma possível justificativa na ciência para isso? Ou antigamente existia também e não eram diagnosticados? Ou tá acontecendo mais agora mesmo? Não, Jaqueline, na verdade esses casos eles já existiam, né? A minha opinião é essa e o que acontecia é o que você disse, o não diagnóstico, né? Os casos subdiagnosticados e às vezes até rotulados de forma errônea. Negligenciados, inclusive. Exatamente, né? Então nós vivenciamos isso por muitos anos, por muitas Isso é décadas aí. preguiça, esse menino aí não sabe de nada, não, e não sei o quê. É mesmo, verdade. Exatamente, é por aí mesmo que as coisas aconteciam. Hoje o olhar ele é totalmente diferente, né? Então nós temos condição hoje de dar diagnóstico, de ofertar um tratamento de qualidade. Essas crianças, a grande maioria, demandam uma equipe multiprofissional. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um psicopedagogo, você precisa de um terapeuta ocupacional, você precisa de um fonoaudiólogo, enfim, exige toda uma equipe para atender bem e gerar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, né? Então, Pode fazer agora vocês, certo? Vou E o fazer que é o sentimento, doutor, de atuar nisso? De diretamente com a vida. Você pegou dois lados que atuam diretamente com a vida das pessoas, né? Que é dentro do segmento político, né? Como gestor, e por um outro lado, como um profissional da saúde. Esse sentimento de, vamos dizer assim, quando você deita à noite, fala assim, eu fiz o meu serviço, eu ajudei essa pessoa a seguir a vida. Como que é isso? É satisfatório? Dá vontade de fazer mais, de buscar mais? Como que é essa sem vivência? dúvida, esse é o sentimento, pelo menos assim, eu acredito que para todos os colegas médicos, mas né, para mim especialmente que estou sendo perguntado, é o que me move. É claro que você falou assim, você trabalha porque você precisa de dinheiro, claro, todos nós precisamos nos manter, mas essa sensação de poder ajudar o próximo, às vezes salvar uma vida, de trazer uma melhor qualidade de vida, ela assim, é indescritível, é muito bom. Como você falou, você deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila e pensar que naquele dia você ajudou uma pessoa, né? Você trouxe uma melhor qualidade de vida para alguém, você salvou uma vida, né? Então, assim, é muito bom. É algo assim que não tem dinheiro nenhum que pague essa sensação. Algo diferenciado. Já deixa eu aproveitar aqui, eu quero testar você agora.
Vê se a memória tá boa. Fala pra nós, na infância foi um menino custoso? Não foi Não. menino gostoso, não. Posso perguntar pro Rodrigo Bernardes? Ô, meu grande amigo Rodrigo Bernardi. Vou Rodrigo, perguntar pra ele. Rodrigo, se estiver nos assistindo, ele vai testemunhar aí a meu favor. Não, vou até falar, Rodrigo, você ensinou o homem a jogar tênis, Rodrigo? Você aprendeu? Não, tênis eu não aprendi. Jogava muito futebol, mas tênis não. Você sabe que ele tá violento no tênis, Sim, né? eu acompanho ele pelas redes sociais. Rodrigo é meu, né, um dos grandes amigos, se não o meu maior amigo, meu melhor amigo na infância, e meu padrinho de casamento também. Tenho um carinho especial pelo Rodrigo, né, pela sua família como um todo. São pessoas aí que eu convivi, né, praticamente toda a minha vida com grande parte da sua família, Starley. Então, assim, são pessoas que eu tenho um carinho muito especial. É isso aí. E já nessa vibe, a gente falando de pessoas especiais, o que foi crescer lá? Você chegou a conhecer, né, a máquina de arroz, né, muito famosa aqui em São Simão Velho. Eu vi que você trouxe um exemplar Ah, de sim. São Simão, da história aqui, inclusive, né, o escritor, pai da Viviane Pai da Teles, Viviane, ela veio aqui e falou nossa aqui. amiga, teve aqui, João contou um pouco, Alberto. né? João Alberto. Ela teve aqui, contou, e a gente ficou assim, nossa, nós que a gente achou um exemplar desse, né? E Aí você achou? Onde você achou Aí aquele? eu achei um lá no cartório Ribeiro. Ribeiro de O Oliveira, lá André. com o André, ele tem um exemplar. Inclusive, André, parabéns pela sua atitude de tá fornecendo aqui para a cidade a sua biblioteca, disponibilizando para as pessoas que vão lá no atendimento, ter condição de pegar o livro, levar para casa, voltar como se Ele fosse. tem uma Ele biblioteca? tem uma biblioteca Sim, Olha, não lá no sabia. sim. cartório, você vai Que lá, legal. fala assim, ó, eu posso ler esse livro? Só assina lá Olha na só. ata. Inclusive, lá no cartório, acho que boa parte das pessoas já tiveram a oportunidade de ir lá, na parede, né? Assim, nas Tem paredes a tem a história. história, os recortes da história de São Simão. Muito Gente do legal. céu, que Lucino Kubitschek, interessante. né? Você sabe da história, da relação Sei. do Assim, JK com o São Simão, né? Com o canal de gente, São Simão. eu sabia, inclusive tá nesse livro aqui, mas assim, não lembro detalhes, mas eu sei que teve uma ligação aí, uma participação dele aqui com São Simão. Ele já veio aqui, inclusive, né? Uhum. Mas detalhe eu não sei não. Você sabe? Não, Eu eu esqueci, tenho que ler o eu livro. li isso aí tem muitos anos. Eu Não lembro lembro. que eu li lá no cartório. Eu li na biblioteca Eu esse li livro. lá no mural que ele tem. Eu li todinho. Agora eu esqueci. E esse aí Parte, é mas... seu mesmo. Não, na verdade, esses dois exemplares eu trouxe, porque não sei se vocês já, além do Cessou o Canto das Águas, Nossa, esse outro que é é esse. do João Alberto Floriano, né? Que vocês citaram, tem também o Paraíso Existe, né? A verdadeira história de São Simão. Esse foi escrito pelo Sr. José Américo. O Sr. José Américo, ele praticamente era vizinho nosso ali, na casa dos meus pais. Acho que talvez o Starley possa lembrar dele, né? Ele morava na esquina, praticamente, A do lado casa de da esquina era baixo. a casa Isso, dele? a casa de Sei, baixo. sei. E também tem, né? Esses exemplares são do meu pai. Eu trouxe para Deixa eu ver mostrar ali embaixo aqui aí. e porque assim, quem não tem a oportunidade, quem ainda não teve a oportunidade, é muito legal, né? Conhecer, ler um pouco sobre a história de São Simão, e Tudo aí autografado, tem chique. em todos os detalhes, né? Que legal. Esse aqui eu não conhecia, esse aqui sim. Esse aqui tinha na biblioteca. Exatamente, Pois é, existe. mas aí esse aqui ele foi comercializado? Como é que foi? Não, eu não, pelo menos assim, eu não me recordo dele ser comercializado, né? Interessante. Aqui, ó, eu sei o que que é ele. Muito conhecido, Ele é. né? Agora eu Foi muito lembrei. conhecido. Que legal, gente. Doutor, quem foram as pessoas que te marcaram aqui em São Simão? Você pode falar assim, essas pessoas fazem parte da minha história. Moldaram o Márcio. Olha, meus pais são, né, assim, são tudo para mim, foram quem me deram a minha criação, a minha educação, a minha formação, quem me ensinaram, né? Eles me ensinaram aí a ser a pessoa que eu sou. Então, assim, não tem como eu não, né, render a eles toda essa, até uma homenagem mesmo, porque quando eu falo deles, eu fico até emocionado, porque eu tenho meu pai como um grande herói, minha mãe como uma grande heroína, e né, por eles eu sou mesmo apaixonado, e se tem, né, duas pessoas que eu tenho a falar, assim, sobre a minha criação, né, são os meus pais. Eu valorizo muito isso. E ser pai.
Nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Quando a minha esposa, eu já vinha falando para ela mais ou menos um ano antes dela engravidar, a vontade que eu tinha de ser pai, né? A gente meio que tentando aí planejar, né? Algo a respeito da gravidez, de um filho, de uma filha, né? E a sensação quando ela me deu a notícia de que ela estava grávida é assim, algo, né, que marca muito, né? Você não esquece a hora, os minutos, o local, como foi, enfim, é algo que marca, né, mesmo. E depois também, claro, o nascimento, né, o momento ali do nascimento, né, o acompanhar, né, igual eu acompanhei, né, tudo ali junto, participando, né, do ato do parto em si. Então foi algo que me marcou também muito. E ser pai é algo assim maravilhoso, mudou muita coisa na minha vida. Acho que eu amadureci em 5 anos, como, né, minha filha tem 5 anos, completou agora em fevereiro. Acho que eu amadureci uns 20 anos, né? Nossa, muito bom, é algo E você pretende ter maravilhoso. mais? Por enquanto, não, né, não é algo que nós programamos para o momento, mas isso é da vontade, do nosso superior, Deus é que né? sabe. É verdade. É igual lá em casa. Lá em casa foi nessa de Deus é que sabe. É desse jeito. Aí veio a segunda. Só não pode parar de tentar, né? Deixa eu ver se eu não tinha até grata. Deixa eu Ah, que é eu não fico isso, saia hein? justa e fácil, não. Vou te pegar ainda, Jaqueline. Vai nada. Vou te pegar. E aquela outra revistinha ali? Então, o Starler, na verdade, me disse, no dia que ele me convidou para vir aqui, ele me falou que no mesmo dia ou um dia anterior ele havia encontrado meu pai no restaurante, acho que no restaurante das As Marias. Marias. E ele falou que ficou ali para ir lá convidá-lo para o programa, mas falou: não sei, será que ele vai aceitar? Será que não? E tudo. E aí, no dia que ele me convidou, eu fui até a casa dos meus pais para me buscar essa revistinha aqui e também falar para ele, falar, olha, que tinha falado contigo e que ele iria receber um convite. E você me relatou aqui, né, nos bastidores Depois que eu já o encontrei convidou. depois da Ele nossa nem me contou, conversa. você viu, né? Ele nem Foi me a primeira falou. mão. A Depois da nossa surpresa. conversa, Aham. eu encontrei ele lá e falei assim: não, agora eu vou lá falar com ele. Você não me E comunica, né? exatamente. E aí eu tenho certeza que ele, né, vai se sentir lisonjeado também pelo convite e vai vir conversar com vocês aqui, um bate-papo. Aí E ele deve ter história dessa cidade, né, não? vocês podem preparar. Vocês podem preparar aí para algumas horas de conversa, porque tem muita coisa, viu? E ele tem uma história, né, maravilhosa aí para ser contada. E na verdade essa revista eu trouxe que é uma revista também de prestação de contas do último ano do primeiro mandato, que é o que nós citamos, que foi uma revolução de 1993 e 96. Ah, isso é da época Da Sim, época primeiro dele, mandato? essa é dele. Ah. Ele tem diversos exemplares guardados. Eu trouxe um para mostrar para vocês, mas ele vai, logicamente, detalhar isso com vocês, porque na verdade essa aqui, essa história desse mandato, realmente foi o mandato que transformou São Simão. Principalmente na questão da praia, né? Ficou marcado. Sim, a principalmente praia lá. foi a obra assim mais vultuosa, né, em termos de, né, que as pessoas lembram até hoje. Mas é um mandato recheado de grandes obras, de construções assim, Pelo índice de aqui, infraestrutura, enfim, é algo que, né, deixou muitas saudades aí, muita coisa boa para São Simão. é bom ver as pessoas novinhas aqui. Ó. Conhece alguém? Conheço. Quem? Eu não vou falar em público, né? Ué. Não vou expor a pessoa aqui. Nossa, que massa. Pode seguir o papo, Sarah. Agora é minha vez de olhar. É. Doutor, vamos pegar um negócio aqui. De lá pra cá, que essa revista aqui é de que ano? 1996. Muita coisa aconteceu aqui em São Simão. Mano, quer dizer. Tudo. Aconteceu tudo aqui. O que é a mensagem que você deixa para essa nova geração de pessoas que estão começando a vida aqui em São Simão? Às vezes é o adolescente que agora já está pensando num trabalho, está pensando numa faculdade. Às vezes está pensando em algo que eu bato muito na tecla de eu vou estudar, mas vou para fora de São Simão. O que a Olha, gente fala para essa pessoa, para ela desenvolver aqui? bom, Marcelo, eu vejo, né, como eu disse, eu sou apaixonado pela nossa cidade, sou entusiasta com ela também, vejo um grande potencial que ainda São Simão
pode alcançar, né, coisas muito maiores. Nossa cidade tem uma logística extremamente favorável. Olha só quantas cidades que, né, não gostariam aí de ter, né, ou que gostariam de ter essa logística. Ou seja, nós temos um modal, né, com hidrovia, ferrovia, rodovia e super importante, aeroporto, Aeroporto. enfim. Nós temos um modal Quatro de modais, né? transporte, os quatro modais, Quatro modais, exatamente, né? sim. Nós temos aí os quatro modais. Então, São Simão tem muito ainda a evoluir, né? Já evoluiu bastante, tem muito a evoluir. Para os jovens aí, os adolescentes aí que estão com esse pensamento que você falou, caso esteja com esse pensamento, não, eu vou estudar e vou me mudar de São Simão. É o contrário, né? Na verdade, tentar ficar na nossa cidade, trazer a experiência de cada um para São Simão, alavancar ainda mais essa cidade, participar ativamente da política, porque a política não é só você estar, às vezes, num cargo eletivo, né? Você participa da política indiretamente, vocês participam, eu participo, mesmo não estando exercendo um cargo, né? A política ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Em tudo praticamente que nós fazemos existe a política. De forma direta ou indireta ela existe, né? Então essas crianças, né, esses adolescentes, esses jovens, né, que procurem, obviamente, né, cada dia estudar, buscar uma profissão, mas participar, não deixar, não desacreditar na política, né? Acreditar na política, que a política é um instrumento de transformação na vida das pessoas, desde que ela é usada, né, para o bem, obviamente, que é isso que a gente espera, né? E eu tenho certeza que nós temos condições de alavancar ainda mais para nossa cidade, né, com essa força jovem que tem por vir aí e São Simão trilhar aí, né, mais caminhos aí do progresso. A gente vê que as pessoas estão muito desencorajadas quando o assunto é política. As pessoas Exatamente. relacionam muito política com bandidagem, com roubo, com gente que quer se dar bem a todo custo. Então, eu acho que é necessário desconstruir essa imagem. Verdade. Virem candidatos, bons políticos, né, para que essa imagem seja desfeita. Exatamente. Isso que você falou, eu acho que resume o descrédito que aos poucos a política vai passando, né? Mas nós temos que tentar inverter esse jogo, porque nós não vamos conseguir, nós vivemos num país democrático, né? Então nós não vamos conseguir viver totalmente longe da política. Senão eu acabei de dizer que ela, direta ou indiretamente, faz parte do nosso cotidiano. Então, quem puder participar de uma forma mais ativa, que busque participar, São Simão precisa de renovação, São Simão precisa de respirar novos ares, com certeza, né? Isso é bom, né? Alternância de poder, isso é super importante, né? Então, isso tem que ser dessa forma para que a cidade avance, né? E que a gente tenha, nós que estamos aqui em São Simão, ou que somos daqui, ou os que vieram, ou os que venham, né, a morar em São Simão no futuro, que tenha uma cidade cada vez melhor para se viver. E quando você olha para esse cenário, você pensa no futuro retornar, você já falou um pouco sobre isso nas perguntas anteriores, mas lá na frente ainda tem uma chaminha ardendo, como que lá no futuro eu quero voltar, como que tá essa questão? Não, assim, igual eu te falei, Sérgio, não passa pela minha cabeça no momento em buscar um novo mandato eletivo, né? Eu mesmo colocando meu nome ali para disputa, porque hoje eu estou muito focado na minha questão profissional, né? Na questão familiar, enfim. Mas como também já falamos, a questão familiar ela é intimamente ligada à questão política, né? Por todos os fatores que nós já colocamos aqui. Participar de uma forma indireta, isso é indiscutível, né? A Não gente tem acaba como. participando, né? Não tem como desvincular 100%. Com o nome à frente, às vezes não, mas está participando, colaborando. E a sua família sempre teve envolvimento com política. Mesmo seu pai não sendo candidato, mesmo seu pai não sendo prefeito mais, ele sempre esteve ali apoiando alguém, sempre esteve, de certa forma, envolvendo com a política, não teve? Sim, Jaqueline, inclusive, se nós pegarmos o livro O Cessou o Canto das Águas e também o do seu Zé Américo, aqui na página 103, eles começam a colocar a história de São Simão quando São Simão ainda era distrito de Mateira, né? Hoje Paranaguá. Meu tio, lá naquela ocasião, né,
em 57, salvo engano, Aniceto Ferreira de Castro, que inclusive eu assisti uma entrevista que vocês fizeram, acho que com o ex-prefeito Assis, foi citado o nome Foi. do meu tio aqui, Falou. ele dá nome ao prédio da Câmara. Ele foi o vereador que criou o projeto de lei, né, para que São Simão, né, Aí você queria saber quem que era? Ele falou assim, Foi, eu falei que eu não sabia quem que era ele. isso, São Simão era um povoado, né, e aí São Simão virou distrito, né, com essa lei Olha. que foi de autoria dele, esse projeto de lei que foi de autoria dele. Nada mais justo que a Câmara ter esse nome. Exatamente. Né? Aí ele empresta seu nome aí à Câmara, né? Depois que São Simão foi elevado aí à condição de município, o primeiro prefeito nomeado por um ato governamental na ocasião foi um tio meu também, tio José Valdemar. Também consta aqui nessa história, né? Depois, logo em seguida, aí veio o primeiro prefeito eleito, né? Que foi Célio Leão Borges. E o Célio, ele renunciou, né? O Célio renunciou e o meu avô, pai do meu pai, Valdemes Ferreira de Castro, ele era presidente da Câmara. Ele foi prefeito interino lá em São Simão Velho também. Então, assim, Vixe, você vê mas que muitos anos atrás. por isso que eu disse no começo que a nossa história, Essa eu ela não sabia. a nossa participação na política, ela remonta lá nos primórdios. Ou seja, São Simão São gerações, se tornou, gerações, mas São Simão se tornou município através de um projeto de lei que um tio meu que apresentou. Isso é do mesmo jeito que as pessoas falam que existe maldição hereditária, eu acredito que existem missões hereditárias. Olha para você ver que missão que essa família tem. Que interessante isso. Você Exatamente. vê que o histórico e tudo mais. Isso Sim. aí, se a gente for falar pelo lado espiritual, isso é uma missão. Sim. Que existe na família de vocês. Exatamente. Vocês olharem para o bem geral. Sim, sempre foi pautado nisso, né? De olhar justamente para o bem das pessoas, né? De buscar fazer algo que pudesse mudar a vida das pessoas para o bem, né? No Pro seu lado bom. mandato, qual que era a sua frase? Porque tinha sempre um lema, né? Uma frase de efeito. Todo mandato tem. Qual que era a sua? Nessa Eu não revista aqui, nós colocamos como slogan, né? De braços abertos para sim. você, né? Isso, que É é isso. slogan que chama. Aham. Nós tínhamos o responsabilidade e desenvolvimento, né? E o de braços abertos para você. Aí tem uma questão de marketing também, né? Todo um trabalho que é feito com essas questões dessas frases. Agora, só voltando aqui, Starley, Jaqueline, nós falamos sobre os modais de São Simão. Eu escolhi na época essa logomarca para a prefeitura com os 4 modais. Eu já sonhava naquela ocasião, inclusive, com a hidrovia que eu coloquei aí. São os 4 modais, né? Hidrovia, rodovia, o aeroporto, né? Aeroviário, no caso, e o ferroviário. E o Todos Assis eles, né? até falou aqui no podcast que a pista do aeroporto daqui é uma das melhores do estado. Eu não imaginava que ela era tão boa assim. Exatamente. Para mim foi uma surpresa. Exatamente. O aeroporto aqui, ele foi construído, né, pela CEMIG na ocasião da construção da usina, e ele foi doado para o município já no segundo mandato do meu pai, em 2001, 2004. A área do aeroporto ela foi doada. E depois, quando eu estava no meu mandato, nós fizemos um trabalho para homologação da pista, enfim, tem todo um trabalho aí que foi feito também. Naquela ocasião foi tentado até um recurso para uma reforma ampla do aeroporto e colocá-lo, inclusive, para pousos noturnos, né? Decolar noturno também, enfim. Mas aí nós não conseguimos, né, em tempo hábil, realizar isso, né? Mas foi algo que o governo do estado estava pronto para investir em São Simão naquele momento. Mas por questão burocrática de documento, nessa transição aí da transferência do aeroporto para a prefeitura, da CEMIG para a prefeitura de São Simão, gerou um entrave e essa obra, infelizmente, ela não foi feita naquela ocasião. Você é um homem de fé? Sim, Qual que é? Tem uma religião específica? sou católico. Obrigado. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que você está achando da situação política de São Simão atualmente? Como que você vê esse último mandato turbulento que a gente viveu aqui na cidade? Porque a gente viveu mudanças e mudanças.
Eu nem até esqueci quantas vezes trocou de prefeito aqui. Gente do céu. Foram 5 prefeitos, né? Nesse Até o último. momento, 5 prefeitos, né? Como que você enxerga isso? Assim, a sua visão de tudo que aconteceu até o presente momento, porque esse ano é um ano eleitoral. Sim, é um mandato extremamente difícil, né? Um mandato que, como acabamos de dizer, já passaram aí 5 prefeitos, né? É um mandato que eu acredito que ele vai praticamente se encerrar agora em dezembro deste ano, sem grandes realizações, em decorrência justamente como se diz assim, dessa insegurança jurídica. Acho que é a palavra mais correta, o termo mais apropriado, né? Porque se gerou toda uma insegurança jurídica. E quando você está num momento de insegurança jurídica, você dificulta a atração de investimentos, né? Porque um empresário, como que ele vai investir em algo que está com essa insegurança, né? A cidade inteira, ela sofre com tudo isso, né? As pessoas no dia a dia comentam, conversam, perguntam, enfim. As pessoas, o cidadão está sofrido nesse mandato, de fato. É algo que não foi nada bom para São Simão esse mandato dessa forma, com toda essa turbulência, né? Espero que nas eleições agora do dia 6, né, de outubro, possamos escolher aí o melhor nome para administrar São Simão, seja ele qual for, mas que seja um nome que venha fazer algo realmente de diferente para São Simão nos próximos 4 anos e que a gente possa aí, né, virar essa página e seguir adiante aí rumo a esse progresso que nossa cidade tanto ainda tem para conseguir. Rumo a uma evolução, né? Sim, com certeza. E da turbulência vem uma benção agora. O quê? Presentinho. Ah, Teve, doutor, alguma coisinha assim? como Você- assim, Starley? Faz a pergunta direta. Não fica rodeando, não, que ele não tá nem Eu falei pra entendendo. você, doutor, essa traz um negócio pra nós aí pra gente pôr aqui na nossa estande. Foi. Você Eu acho lembrou, que ele não doutor? trouxe. Não, então, Tá eu vou achando. até te falar o porquê que eu não trouxe. Eu lembrei, só que eu tenho um bonequinho que eu ganhei de uma paciente, é um símbolo de um médico. Aham. Só que esse bonequinho, ele estragou o apoio dele. Ele se quebrou e eu não consegui alguém que pudesse arrumar ele direitinho para que eu pudesse trazê-lo. Então, por esse motivo, eu não trouxe. Eu gostaria de trazer algo relacionado à medicina que lembrasse a questão da medicina. Porque a questão política que nós falamos, eu estive político em um determinado momento, mas na verdade eu sou médico, sou um filho de São Simão, eu sou médico. Então, eu gostaria de ser lembrado por essa situação. Mas eu ainda vou trazer e vou deixar aqui para vocês. Tá valendo, então, tá perdoado. Convidado, tá perdoado. Gente, mais uma vez, queremos agradecer a Rede Capricho, que está sempre aqui conosco, grande parceira, todo mundo ali da Rede Capricho, tem as melhores condições de pagamento, até onde eu estou sabendo, eles cobrem qualquer oferta, e se o produto não tiver na loja aqui de São Simão, eles mandam buscar em Paranaiguara, se o caminhão tiver lá em Itajá, eles mandam o caminhão trazer aqui, então é um pessoal engajado, um pessoal que resolve o seu problema. Se você for em busca de qualquer produto, você vai sair com o seu produto na mão, ou então, pelo menos, com a esperança de ter ele em poucos dias, né, Starley? Rapaz, essa Jaqueline é fera, hein? Que é isso com essa mulher, gente? Desconfia. Ah, meus amigos, é isso daí. Doutor, você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer, que era da sua visão. Então, você é médico. O seu legado é o legado profissional, como alguém que atinge diretamente a vida das pessoas, correto? Sim, Médico. sim. E o que a gente pode esperar para os próximos anos? Bom, o que esperar, na verdade, para os próximos anos a meu respeito é justamente a continuidade da minha dedicação, do meu profissionalismo. Esse ano completo aí 16 anos de formado e procuro exercer a minha profissão, né, da melhor forma possível, procuro me atualizar, né, constantemente e assim eu seguirei, né, procurando levar o melhor para os meus pacientes, procurando levar o melhor para aquelas pessoas que vêm até mim e em busca de uma cura, em busca de uma melhor qualidade de vida, né, em o que eu puder fazer, né, eu estarei a cada dia me aperfeiçoando para dar o meu melhor, né, para esses pacientes que confiam, né, suas vidas em mim.
É isso aí. Agora, a questão política, eu só vou fazer mais um comentário. Eu imagino que ser prefeito deve ser difícil demais. Eu acho que é uma dor de cabeça tão grande. Eu acho que a pessoa perde o sono. Eu tenho até essa curiosidade. Eu nunca perguntei isso para ninguém. Olha que já vieram vários políticos aqui. Mas como que era essa questão para você, assim? É realmente um negócio pesado, não é não? Sim, Jaqueline, é uma situação que não é fácil. Você tem que estar muito preparado Eu psicologicamente para penso você suportar. Porque todas as pessoas pensam assim, nossa, mas é muito fácil administrar São Simão. São Simão é uma cidade muito rica. São Simão tem muito dinheiro. São Simão já foi uma cidade muito rica, que teve muito dinheiro, quando na conquista desse índice do ICMS, lá na ocasião, quando meu pai esteve prefeito no primeiro mandato, que ele multiplicou uma receita em 8 vezes. Pensa, você ganhar um salário e no outro dia você está ganhando 8 salários. que isso. Bom demais da conta. Aí sim, você fala em uma riqueza, porque você não tem uma estrutura tão cara para se manter. Só que com o passar do tempo, por São Simão ter essa receita boa, a estrutura também ela foi crescendo, assim como essa receita cresceu. Então ela chegou num patamar que hoje, para você manter saúde, para você manter educação, para você manter infraestrutura, para você manter turismo, tudo isso é muito caro. Tudo isso consome praticamente todo, se não todo, o recurso que entra mensalmente para o município. Ou seja, então, o recurso para investimento ele fica praticamente mínimo, porque você já tem ali todo o dinheiro que entra, você está praticamente comprometido com quase todo ele. Então, assim, eu passei por isso, por essa situação, tendo que buscar recursos no governo do estado, tendo que buscar recursos no governo federal para conseguir construir obras. Por exemplo, eu construí 7 postos de saúde, né, na época. 3 em parceria com o governo federal, outros com recursos próprios, terminei uns que estavam inacabados, enfim. Então, você não consegue, às vezes, realizar tudo que eu falei que às vezes a gente planeja por conta disso. Você pega uma estrutura extremamente engessada. E aí você não consegue, às vezes, quebrar, né, isso que está engessado para você investir em outras áreas. Você sentiu que as pessoas queriam que você fizesse o que o seu pai fez? Nessa mesma questão de quando seu pai pegou, ele pegou 8 vezes mais. Aí ficou aquela questão, não, agora o Márcio tem que fazer igualzinho o pai dele fez, tem que dar aquele boom. Mas a gente conta com o fator sorte também, porque em alguns casos a gente vê que às vezes o político ele vai atrás e às vezes ele não consegue. Em alguns casos ele consegue. Eu acho que tem também tem que ter as costas quentes, tem que ter moral, tem tudo isso Não, mas envolvido, né? é justamente aquele ponto. Desvincular o nome do seu pai do seu. Porque, não, eu sou eu, a minha história é essa e eu tô construindo isso. O Exatamente. que foi essa vivência? Sim, conviver com isso apesar de ser um orgulho, né, quando fala dele, do mandato dele, né, mas sempre vinha essa cobrança, né? Nossa, você tem que desempenhar tão bem quanto seu pai desempenhou. Mas eu mesmo sempre falei e falo para ele, para todo mundo, gente, é impossível, né? Aliás, né, para Deus nada é impossível, mas realizar um mandato como o que ele realizou de 1993 a 1996 foi algo assim tão de dimensões tão gigantescas para São Simão, né? Tudo que ele fez, tudo que ele trouxe para São Simão, o legado que ele deixou, que sinceramente eu não vejo condição financeira de algum prefeito vir a fazer tudo que ele fez. Não precisa ser assim, seja da minha família, seja de qualquer outra ala, independente de questão partidária. Hoje a gente sai de 10 milhões para 80 milhões. Né? Exatamente. É por isso que eu tô querendo dizer. Por toda a estrutura engessada como ela é. Igual, na época, não. Na época, ele tinha uma estrutura X, multiplicou por 8. E na época, eu ouvi esse assunto, não sei se é verdade também, mas dizem que quando ele entrou, o prefeito que antecedeu ele tinha lutado por um recurso lá e esse recurso caiu bem no mandato dele. Isso é verdade? Sim, meu pai, ele foi vice-prefeito, antes de ser prefeito a primeira vez, ele foi vice-prefeito do seu Valdemar, né? Seu Valdemarim. Em 1998, eles foram eleitos. Seu Valdemar prefeito, meu pai vice. Salvo engano, ao final do mandato, em 92, meu pai já havia ganhado a eleição, mas eles ainda estavam concluindo o mandato, né? Ele de vice, seu Valdemar de prefeito. Vice, então, ele era vice. Legal, ele era vice. Foi o primeiro mandato dele.
Foi de vice-prefeito, depois ele teve mais 2 de prefeito. E naquela ocasião, eles estavam correndo atrás já, né, dessa incrementação dessa receita, né, decorrente aí da produção de energia elétrica pela usina, da CEMIG. E eu me recordo do meu pai falar direitinho que parece até, na época ele brincava, parece que é mentira, porque no dia 1º de abril, né, que é o dia da mentira, de 1993, ou seja, 91 dias, né, praticamente depois que ele assumiu, veio a notícia, né, o advogado da prefeitura na época avisou para ele, olha, Marcinho, nós conquistamos judicialmente aí a incrementação da receita, né, que a gente tanto buscou. E aí São Simão realmente, aí foi toda uma transformação, né? São Simão realmente, por isso que a gente fala. Isso deve ser gratificante demais para um gestor que quer o bem de todos. Exatamente. Existe, por isso que eu falo, a história nossa vai ser sempre assim, um São Simão antes de 1993 e um após. Não tem como desvincular disso. Né? Aí depois ele nem candidatou de novo, ele foi candidatar depois, não foi? Aí quando ele terminou o mandato, na revista ele até cita, incrivelmente ele saiu naquela ocasião com 95% de aprovação popular. Só que não tinha reeleição. A reeleição veio acontecer só no mandato seguinte. Ah, não existia reeleição nessa época? Na reeleição não tinha naquela época. Eu não sabia disso, você Não sabia? podia? Não, em 1996 ainda não tinha reeleição. Ela foi instituída após, no mandato seguinte. Eu não sabia disso. Que Exatamente. informação interessante. Exatamente. Nossa, que coitada, hein? Exatamente. Cacetada. Exatamente. E aí, naquela ocasião, ele lançou o ex-prefeito, né, já falecido, Antônio Eustáquio, e o Dr. José Cardoso de vice, né? Então, eles ganharam a eleição, né? Foi na época que eu cheguei aqui em São Simão, eu mudei pra cá em 98. Tava tendo esse mandato aí. O prefeito que ganhou, o Antônio Eustáquio, já havia falecido, né? Ele faleceu logo no comecinho do mandato. Dr. José. Aí E depois o Dr. José foi. que terminou o mandato. E né? aí depois o Dr. José candidatou, perdeu pro seu Pro meu pai. Exatamente. Lembro. O seu Foi. pai e Gilberto Guimarães de vice. Meu pai e Gilberto Guimarães de vice, exatamente. Inclusive o Gilberto Guimarães é um cara também que o Assis veio aqui e falou que seria interessante a gente chamar ele. Sim, o Gilberto tem uma história da família e ele também aqui em São Simão, deu a sua contribuição como mandato, né, de vice-prefeito e tenho certeza que é uma pessoa que vai trazer grandes histórias aqui pra gente também. A gente tem que buscar essas histórias antigas, porque muita coisa as pessoas não sabem. Dessa da eleição aí eu não sabia, não. É uma missão do Banana Cash resgatar isso. Sim. Exatamente. E vocês estão de parabéns, porque eu já tive a oportunidade de assistir algumas entrevistas, ainda não assisti todas, mas quero assisti-las e é muito legal, muito que bom. interessante. Eu fico satisfeita porque isso é um trabalho para a sociedade. As Vocês pessoas que estão de parabéns. vai conhecer todos os empresários, igual tanto de empresário político que já passou por aqui. É muito interessante você ver o que ninguém sabe. A história da pessoa. E algo que eu acho interessante, que a Jaqueline me falou nos bastidores aqui, o Starley também tinha me falado, é de desvincular que o programa de vocês tem a questão política por A, B ou C. Não, vocês estão entrevistando pessoas indistintamente. Pessoas, gente. Exatamente. Gente. Independente se é afiliado em partido A, B ou C, ou seja, vocês estão resgatando a história de São Simão. Isso é muito bonito e que vocês continuem assim, né, de forma imparcial, né, que vocês têm muito mais a crescer do que vocês já cresceram até o momento. Não, e essa é a nossa missão, né, Starley? É a questão da comunicação. Eu acredito que uma comunicação eficaz é o que vai transformar a nossa realidade hoje. Lá atrás, o que causou uma grande transformação móvel através da gestão foi uma alavancagem gigantesca na receita. Beleza. Eu falo que hoje o que vai alavancar São Simão é a comunicação. Exatamente. É a gente conseguir conversar entre as partes. Por exemplo, eu te deixo essa pergunta. É possível, após um pleito, que haja comunicação com, vamos dizer assim, a oposição? É possível que haja essa comunicação? Porque você vê hoje, por exemplo, hoje em dia, tem-se uma rixa muito grande. É oposição, é situação. Como que é essa questão? A população ganha ou perde quando há isso? Bom, quando você fica mantendo só o embate político e esse embate ele começa a atrapalhar as questões administrativas, quem perde é a população, sem dúvida. O embate político ele vai haver, porque existe oposição, existe situação, e nós temos que entender que num regime democrático que a gente vive, isso vai sempre existir. Claro que
o entendimento, né, da minha parte é que passou-se a eleição, né, que você abaixa as bandeiras e vai buscar, obviamente, cada um contribuir, seja oposição, seja situação, com o desenvolvimento aí do município, Sim. né? Porque se ficar só na questão da rixa política, que ela acontece ali naquele momento da eleição, aí você acaba realmente comprometendo o mandato. Seja o gestor, seja o legislador, enfim, seja quem estiver num cargo eletivo, ele acaba não desempenhando bem a sua função, né? Então, eu acredito que dessa forma, se houver algo que seja mais sereno, mais brando, quem tem a ganhar é a população. A política te trouxe alguns amigos? Sim, sim, tenho amigos aí na política. Deixei de ter algumas pessoas que eu não vou falar às vezes que eram amigos, né? Porque se fosse realmente amigos, talvez não perderia pela questão da política, né? Mas ganhei bons amigos, sim. Mas eu acho que não vale a pena você perder a amizade por conta da política em si, porque se a gente for analisar, eu falo por coisas que eu já observei aqui em São Simão mesmo. Às vezes, as pessoas, o cidadão, o eleitor, ele toma partido, ele briga, ele faz um escarcéu por causa do seu candidato e briga com outra pessoa porque a outra é oposição. No final das contas, os candidatos, depois que passa aquele período ali eleitoral, às vezes eles estão lá, ó, juntinho, às vezes eles fazem aliança. Então, é igual você meter em briga de marido e mulher. Você meter em briga de marido e mulher, você tomar partido, o marido e a mulher reata e você sai de feio na história. Você fez uma comparação aqui que para mim é assim, fechou com chave de ouro aí essa comparação. De fato né? Você tomar um partido aí por uma situação de um marido e mulher, como você citou, e também na questão política, às vezes você fica mal depois e às vezes aquelas pessoas reatam, O que é enfim. isso? Eu tive uma amiga na época da escola, porque assim, quando eu era adolescente, eu mudei pra cá, eu vou contar rapidamente, porque hoje não é meu dia, não, mas só pra você entender. Tanto que a questão de maturidade, conhecimento, você vai aprendendo com a vida também. Quando eu era adolescente, eu era assim, desesperada por política. Eu era daquela que eu participava de caminhada, comício, andava nos carros de som, na época tinha showmício, eu ia em tudo que você Ah, pensar. naquela época tinha um showmício, é Sim. verdade. Nem votava. E já fiz inimizade por causa disso. Hoje em dia eu olho para trás e falo, cara, que bobeira, que palhaçada, não vale a pena, sabe? Não vale a pena, porque o que a gente comentou. As pessoas depois vão lá, fazem aliança, o que era oposição faz aliança, começa a ver a conveniência de o que dá certo, o que não dá, e os que brigaram ali fica lá. Brigado, nunca mais, às vezes, conversa por conta de pessoas que estão lá juntas novamente. Não, realmente, desfazer de amizades por conta especificamente da questão política, realmente não vejo também É, nenhum sentido, né, nisso. Mas acaba acontecendo. Aconteceu com acontece. você, aconteceu comigo, acho que talvez já aconteceu com o Starley, ou pode acontecer, enfim, e com qualquer uma das pessoas que estão aí nos assistindo, isso infelizmente pode acontecer. A gente espera que sempre em escalas menores possíveis, né? Eu acho que a gente tem que aprender a defender o da gente sem atacar. Sim. Acontece. Defender com os propósitos, com os ideais, com os projetos, não precisa atacar. E até, às vezes, atacar outras pessoas, né? Então, Sim. Assim, o podcast em si, ele foi atacado. Teve um momento assim que as pessoas estavam falando, nossa, mas vocês estão parciais. Não é. Não é isso, não é o objetivo. Nós aqui, nós somos apresentadores totalmente imparciais, mas isso não tira o fato de que nós também somos cidadãos. Nós temos preferências políticas, é óbvio que a gente vai apoiar determinada situação ou não, mas isso não invalida a intenção que é da gente estar aqui unido e trazendo junto um desenvolvimento para São Simão. Você falou muito bem, achei muito precisa essa fala. Vivemos um Estado democrático. Então, se a gente passa a ser intolerante com a opinião do outro, qual o fim que a gente vai ter? tem que Exatamente. respeitar a opinião do outro, não Tem tem respeito à como. opinião. Eu vou te dizer mais. Eu trouxe um livro aqui também. Eu gosto muito de indicar ele. Como fazer amigos. Influenciar pessoas. Isso aqui não é só para político. Isso aqui é para professora. Isso aqui é para o pai, é para a mãe. Isso aqui é para o cozinheiro. É para qualquer um. A gente vive numa sociedade. A gente precisa aprender a lidar com essas questões. Eu aprendi muito com esse livro. Inclusive, até postei hoje no Instagram uma mensagem que eu tirei dele sobre o pai, né? Que a gente passa a vida buscando, né, o sustento, buscando resolver aquelas questões
externas e às vezes esquece o não interno, que é às vezes a gente deixar de cuidar de um próprio filho. Você dá atenção para todo mundo. Chega seu filho querendo conversar com você, você fala, vai pra lá, menino. Tá vendo que o papai tá ocupado? Então, assim, isso mexe muito com a gente. E quando a gente fala de questões profissionais e também políticas, isso se torna um assunto muito sensível. Sim. Que a gente trabalha a favor de quem? Profissionalmente, politicamente, a gente está trabalhando para quem? Para o desenvolvimento das pessoas. E porque justamente nessa função a gente começa a afastar as pessoas. Será que não é porque a gente está fazendo alguma coisa errada? Está querendo antecipar uma situação? Está esquecendo de ser presente, né? Viver 100% o presente. O passado já foi, o futuro vai acontecer, o que a gente pode construir na onde? Agora, para que lá na frente, né, a gente possa, enfim, colher esses objetivos. Então, para você que está nos acompanhando aí, tiver oportunidade, adquira um livro desse, eu tenho certeza que vai abrir um mundo para as pessoas. Para mim, pro Star foi diferente. Você gosta de ler? Sim, gosto, assim, Pré-requisito. gostaria gostaria até de ler mais, né? Eu fico, às vezes, focado mais na questão da medicina em si, né? Mas leitura é cultura, na verdade, né? Cultura, na verdade, é algo que a gente, é um patrimônio, né? Que a gente Sim. sempre vai ter, né? A gente sempre vai carregar. Então, um quanto conhecimento que ninguém mais... tira da Exatamente, conhecimento é algo que ninguém tira, então, quanto mais, melhor. É isso Sem aí. dúvida. Meus queridos, estamos aí a 1h e 12 Ó. de gravação. Bacana. O tempo passou. Passa rápido. Passa rápido, a gente fica meio tenso, né? Nossa, será que... Verdade. E a hora que você vê o trem, pumba. E a gente até esquece que Acontece. tá filmando, gente. É Esquece. impressionante. Igual a gente que tá aqui assim, É. direto, eu nem tô lembrando que tá filmando. É muito Um engraçado. bate-papo informal, um bate-papo que é formal, mas informal. Mas Sim. é o objetivo, é ser um bate-papo informal É. Já mesmo. tinha participado de podcast, doutor? Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Foi bacana? Muito bom. Foi bom muito pra você? Ô, Star, fica na piada. Uma Não. pergunta dessa aqui foi que... Que horror, Humilde, não, para, ó, deixa ele. Você humilde sabe não, que é sem malícia. Falei errado, Aham, tá. humilde. Sem malícia. Doutor não entendeu, entendeu? pode- Sim, com certeza. Ah, meus amigos, gratidão. Doutor, antes da gente encerrar esse podcast aqui hoje, já vou aproveitar, quero deixar aqui nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. Um beijão ao pessoal da Rede Capricho. Tem sempre uma do seu lado, tá? Você piscou, tem uma Capricho aí. Vai lá, ou então chama no WhatsApp, as meninas estão lá ó, ligadinhas para poder te atender. E ó, passou aqui, fica acompanhando essa turma que tá em cima, uma turma diferenciada. Um abraço aí pra Dona Gelato, lá pro nosso amigo Fábio. Fábio também, da Neodon. Não falei do Fábio mais cedo? Você não falou do Fábio, não. Você falou do Thales. Falei só do Thales? Foi. Você não falou do Fábio, não. hein? Fábio. Você tá vendo, né, Fábio? Seu amigo aqui. Não, o pessoal lá da Neodonto, Neomedic, né? Doutor Fábio, doutor Abdias, são sócios lá, né? Pessoas que desenvolvem um trabalho bacana demais lá na clínica. Empreendedores. Empreendedores demais. Um Você abraço. assistiu do Fábio? Assisti. Do Fábio foi um dos mais bombásticos. O pessoal gostou pra caramba. Inclusive, em off, ele que foi me falar que o Star me convidaria, se eu aceitaria. Eu falei, claro que sim, ué, por que não? Que bom, então. É isso aí. Thales, um abraço. Você quer construir uma Grande casa? profissional. fazer um- Você conhece ele? Demais. Thales é de família daqui de São Simão, né? Não, Então, ele me mandou mais cedo o portfólio de atividades que ele executa. Eu falei, rapaz, nem se eu quisesse passar um podcast inteirinho só pra, eu ia gastar o podcast só pra falar o tanto de coisa que ele não faz. um grande profissional. Deixar aqui Cara, até meu abraço pra ele também. Cara, a diferença. Gratidão. Dr. Thales. Doutor, aproveita, deixa uma mensagem aí pra tocar no âmago dos nossos espectadores aqui. Agora Bom. é hora de você usar aqui, ó. Sim. Bom, primeiro, aliás, finalizando então aí esse bate-papo, que foi muito legal, né? Mais uma vez agradecer a você, Starley, a você, Jaqueline, pelo convite, a todos os telespectadores aí do Banana Cast. Dizer que me senti mesmo lisonjeado em estar aqui hoje participando, dizer que sou assim, amo mesmo São Simão, sou uma pessoa que fui criado aqui em São Simão, quero continuar vivendo aqui em São Simão, justamente com a minha família,
desenvolvendo o meu trabalho, né, a minha profissão aqui, que eu também amo demais da conta. Eu sou apaixonado pela medicina e espero, né, conforme nós já conversamos aqui, conforme nós falamos durante essa mais de uma hora de entrevista, que a nossa cidade prospere a cada dia, que a nossa cidade trilhe sempre aí os rumos do progresso, independente de quem estiver à frente do nosso município. Esse é o meu, né, a minha torcida, esse é o meu sentimento, porque eu penso sempre no melhor para São Simão e contem sempre comigo, contem sempre com o Márcio, né, profissional, com o Márcio pessoa, o que eu puder contribuir, eu estarei sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Que é isso? Fechou com chave de ouro, hein? Não vai precisar nem de eu isso aí. falar mais nada. Solta aí, deixa Deus usar. Não, tem agradecer mesmo, tem gratidão por esse momento, pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ficar para a história, o pessoal vai assistir, você pode ter certeza. Obrigado. E quando sair, você já manda para as pessoas. Você pega o link e manda para os seus Na hora. conhecidos, para seus grupos aí da época da faculdade, para seus amigos, que é assim que a gente coloca o Tô no negócio para Banana andar. Cast. Com certeza, já estou ansioso para esse momento. É isso aí. Gente, muito obrigada por vocês que ficaram aí até o final. E a palavra é gratidão, como sempre. Aqui o nosso lema é gratidão. E a gente tem até 2 negocinhos ali de gratidão, 2 presentinhos, porque a gratidão é a base de tudo. E é isso aí. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar o nosso podcast, que também é seu, porque se não fosse você, não estaríamos aqui, não é verdade? É isso aí. Então, Um beijo. abraço. Tchau, tchau, Um gente. abraço.